Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, no capítulo de número 15. Texto que fala sobre a videira e sobre os ramos. Eu lerei do versículo 1 ao versículo de número 4. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Em alguns textos é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amado e querido Deus, fala aos nossos corações e fala aos nossos entendimentos. Senhor, ministra a todos nós e que de alguma maneira maravilhosa, mesmo miraculosa, nós possamos ouvir a voz de Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira. Isso sempre me causou um certo incômodo, porque, porventura, existiria uma videira falsa? O que Jesus quis dizer com essa expressão, a videira verdadeira? Essa é uma expressão que, na língua grega, significa eu sou a videira que não mente, que tem a ideia de aquele que não decepciona. Ou seja, quando você busca algo nele, você encontra o que está buscando. Amém? Jesus não nos decepciona. Ele é a videira verdadeira. Muito se pode falar desse extraordinário texto, que eu li apenas uma fração do mesmo. Mas eu gostaria de me deter em algumas coisas desse texto. Todo ramo que estando em mim der fruto, o Pai o limpa. E todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta. A palavra aqui literalmente é podar e cortar. O problema é que para olhos não treinados, não acostumados, cortar e podar parece a mesma coisa. No entanto, o final do cortar e o final do podar são completamente diferentes. Porque o final do podar é dar mais fruto, e o final do cortar é ser lançado fora e jogado ao fogo. Então, um
à continuidade no frutificar e o outro ao extermínio pelo fogo. Estamos sendo podados ou estamos sendo cortados? Sempre temos que nos perguntar. Agora, perceba, a videira é Cristo. E então essa expressão que Jesus está falando, não às multidões, Jesus está conversando com os seus discípulos. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo, todo aquele que está em mim e produz fruto, e todo aquele que está em mim e não produz fruto, estar em Cristo. Eu direi algo que soará uma heresia. Não é garantia. Não basta estar em Cristo. É necessário permanecer em Cristo. Você concorda comigo? É o que Jesus está falando. Permaneçam em mim, não apenas estejam em mim. E a evidência de que permanecemos nele é que frutificamos. Se não permanecemos nele, não frutificamos. Se não permanecemos nele, somos um ramo seco, um ramo morto, um ramo onde a seiva não flui. Estamos nele, parecemos até vivos, mas não estamos vivos. Por fora parecemos vivos, mas por dentro somos mortos. Já o ramo que frutifica, tanto por fora como por dentro, é e parece ser, e é de fato, vivo. É isso que nós precisamos entender, que permanecer em Cristo não é parecer, é ser. Porque há pessoas que têm a aparência, mas que não têm a essência. E que nós, tendo esta essência, iremos frutificar. Iremos frutificar naturalmente, iremos frutificar, eu diria, silenciosamente. Mas há um outro silêncio perturbador, que é o silêncio do que não está mais conectado à videira, que não está mais ligado, que embora esteja na videira, não está de fato ligado à videira, não está permanecendo, que isso também é uma obra silenciosa. O ramo morto seca silenciosamente. Você não percebe que ele está seco. Você só perceberá quando ele não mais frutificar. E então, o pai, que é o lavrador, o pai, que é o agricultor, vem para cortar e podar. O problema é que, por podar, como eu disse, parece igual ao cortar. No português é muito bem traduzida essa palavra pelo limpar. Pelo limpar, porque é exatamente isto que o agricultor faz, ele limpa. Há um ditado que eu aprendi ouvindo quando fui levado à casa de veraneio, ou castelo de veraneio de Caio Júlio César, em Roma. Me levaram lá. E foi uma experiência muito bonita, porque você vê várias videiras ao redor, no campo. E eles disseram para mim que o sangrar da videira produz a uva. Eu ouvi aquilo, e eu disse, que coisa linda. A videira sangrou,
e nós surgimos. A videira sangrou, e foi desse sangrar que veio a vida. Foi do sangue de Cristo que veio a vida. E hoje nós estamos reunidos aqui para celebrar a ceia do Senhor e o cálice do Senhor, cálice da bênção, que Jesus disse, da nova aliança feita no meu sangue. Por amor a todos nós, a todos que aqui nos encontramos, a todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim o Senhor nos amou. Mas muitos hoje estão tranquilos, assegurados, por quê? Porque estão na videira. Mas isso não é o suficiente. Eu preciso permanecer. E permanecer até o fim na videira. E permanecer implica em frutificar. E frutificar implica em ser podado. A poda não é um castigo. A poda é um cuidado. O agricultor poda porque cuida. Mas a poda, particularmente eu digo, dói. Eu não sei quanto a você, mas eu não gosto de ser cortado. E muito menos eu gosto de perder os meus frutos. A poda dói, mas a poda é necessária. E a poda, por ser um cuidado, a poda é um ato de amor, não é um ato de juízo. O corte é um ato de juízo, mas a poda é um ato de cuidado. E que nós devemos estar dispostos a passar pelo que eu chamo a provação da poda. Se frutificamos, seremos podados. E porque somos podados, frutificaremos ainda mais. Porque o objetivo é que frutifiquemos ainda mais. Por isso Deus nos poda. Deus nos poda para que, tirando o fruto, possa haver lugar para que frutifiquemos ainda mais. Porque enquanto retemos o fruto, não podemos frutificar mais. Isso é uma coisa bem óbvia, mas que por vezes na nossa vida não nos comportamos como se fosse tão óbvio assim. Eu volto a dizer, nos custa perder o fruto. Dizendo, eu quero ficar com fruto, mas o que acontece com um fruto que não é colhido? Ele apodrece no ramo. Eu não quero que meu fruto apodreça. Eu quero que meu fruto permaneça. Jesus disse, eu vos designei para que deem fruto, e o vosso fruto permanece. E nisto é glorificado o meu Pai, em que deem muito fruto, em que possam dar muito fruto. Nisto o Pai é glorificado. E nós queremos viver de tal maneira que tudo que façamos, quer em palavra, quer em atos, façamos para a glória de Deus. E então que frutifiquemos, e que frutifiquemos muito, e que possamos ser podados. E quando eu sou podado, uma das primeiras coisas que eu sinto é que eu sou encurtado. Eu sou encurtado. E tem umas podas que são tão duras, porque parece que só sobra um pequeno talo. Se corta quase tudo. E diz, meu Deus, como eu fui diminuído. Como eu usarei outra palavra, humilhado. Mas todo aquele que for humilhado será exaltado, porque produzirá ainda mais fruto.
E muitas vezes, quando a ação do Senhor vem na nossa vida e nós nos sentimos assim, encurtados, cortados, que na realidade estamos sendo limpos, que estamos sendo limpos e limpos pela palavra, e que o Senhor nos cortasse com uma tesoura de podar, tudo bem, mas Ele usa uma espada, a palavra. Ele diz, vocês já estão limpos. Em outras palavras, vocês já estão podados pela palavra. Pela palavra. É a palavra que me limpa, é a palavra que me poda, é a palavra que vem assim fazer aquela obra de limpeza, que no grego é a palavra catarsis. Catarsis. E o que é catarsis? Catarsis é uma ação que provoca que tudo que eu tenho potencialmente dentro de mim venha para fora da minha pessoa. Isso é catarsis. Isso é podar. Isso é limpar. Deus, Ele provoca que se manifeste o que Ele colocou potencialmente dentro de nós. O fruto já existe potencialmente no ramo, mas ele se manifestará no ramo somente quando a catarse for feita, quando a limpeza for feita, quando a poda for feita. Sabe, existe uma coisa bem interessante sobre o frutificar e o fruto. Porque quando eu falo de frutificar, a ênfase, a ideia está na abundância. Principalmente quando nós estamos falando de uma videira, quando nós estamos falando de uvas, quando nós estamos falando biblicamente dos cachos de uva, quando nós estamos falando biblicamente daqueles cachos que eram tão grandes, tão volumosos, que 2 homens tinham que carregar os cachos, de tão grandes que eles eram. Eram um fruto não apenas em grande número, mas de forma surpreendentemente abundante. Então, nós vemos aqui uma abundância. Frutificar implica em abundância, em quantidade, mas fruto implica em qualidade, em tipo de fruto. É por isso que os vinhos, eles são reconhecidos segundo as uvas, segundo a qualidade das uvas. Então, aquela uva superior dá um vinho superior. E aquela colheita permanece, e permanece em longo tempo no vinho, no produto da uva. Ora, deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia fala em Gênesis que Deus ordenou que surgissem as árvores e os frutos, e que cada árvore produzisse um fruto segundo a sua espécie. Jesus mesmo disse, pelos frutos os conhecereis. E como eu estou dizendo, quando eu falo de fruto, eu estou falando de qualidade, eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando de uma qualidade. E para entendermos que Deus busca fruto em nós. Eu me lembro de um outro texto, que é o texto justamente da figueira estéril, que Jesus foi procurar algo naquela figueira que estava cheia de folhas. De longe, uma bela figueira, cheia de folhas. Mas chegando perto, não havia fruto.
E nós conhecemos que o juízo sobre aquela figueira foi que ela secou. Ela simplesmente secou. Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ela secou. Eu chego a uma conclusão. Deus não está buscando folhas em nós. Deus está buscando frutos em nós. E nós devemos buscar produzir o fruto que agrada a Ele. O fruto que Ele busca. Estranhamente, nós que somos ramos, estamos querendo produzir fruto segundo nós queremos produzir. Mas nós não temos essa capacidade. Nenhum ramo pode produzir de si mesmo, se não estiver ligado à videira. E o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso produzir de mim mesmo. Eu não posso produzir o que eu quero. Eu tenho que produzir segundo a videira, segundo a espécie da videira. E lembre, a videira é Cristo. Logo, eu te faço uma pergunta. O fruto que nós produzimos tem cheiro de Cristo? Tem sabor de Cristo? Se o fruto que eu produzo não tem cheiro de Cristo, não tem sabor de Cristo, eu não estou ligado à videira. Eu estou ligado a outra coisa. Porque o meu fruto tem que ser segundo a espécie da árvore, e a árvore é a videira, e eu tenho que produzir fruto segundo a videira verdadeira, que é Cristo. É isso que eu tenho que produzir. E, portanto, surge uma outra pergunta. Afinal de contas, o que é o fruto? O que é o fruto? Alguns dizem, eu não digo que nenhuma dessas interpretações esteja errada, todas elas são cabíveis. Alguns dizem que o fruto são nossas obras, que nossas obras devem glorificar a Deus. Jesus mesmo diz assim: brilhem as vossas obras diante dos homens, para que vendo, possam o quê? Glorificar ao vosso Pai que está no céu. Quando Jesus disse que nós somos luzeiros deste mundo e que devemos lançar luz sobre as boas obras que fazemos, está perfeito. É muito bom. Eu tenho que produzir e produzir boas obras e obras que têm, agora eu volto a dizer, cheiro de Cristo e gosto de Cristo. Se as minhas obras têm cheiro de mundo e gosto de mundo, isso não é fruto da videira verdadeira. Outros dizem que o frutificar é ganhar almas. Está ótimo. Que maravilha é gerar, ganhar almas, discipulando as nações, levando o evangelho do reino de Deus, o evangelho da paz, a todo homem, a toda criatura, para serem salvos, para que se encha a casa do Senhor de filhos. Isso agrada ao Pai. Que a casa esteja repleta de filhos, filhos que são amados, pessoas ganhas pela palavra. Isso também é frutificar. E nós temos que nos perguntar, as pessoas que estão sendo ganhas, elas guardam a identidade da videira?
elas têm gosto de Cristo? Elas têm cheiro de Cristo? Você sente Cristo nelas? Senão, nós estaremos apenas conquistando pessoas para nós mesmos e não gerando filhos para Deus. E são filhos que Deus busca, que Deus deseja. Mas eu quero me deter numa outra forma de compreender este texto. Literalmente, como fruto que agrada a Deus. Como fruto que só pode ser produzido quando eu estou e permaneço em Cristo. O que o apóstolo Paulo chamou de o fruto do Espírito. Esse é o fruto que todos nós temos que produzir, que é um fruto que vem da nossa união, da nossa conexão, pois aquele que se une ao Senhor, a Bíblia diz, é um só Espírito com Deus. E diz, isto é um grande mistério. Isso é um grande mistério. Eu não tentarei explicar esse grande mistério. Mas Paulo compara até a união de um homem e de uma mulher, ao matrimônio, ao casamento. Sabe, um casamento, um matrimônio, é uma coisa tão extraordinária que não é qualquer nível de relacionamento. É um relacionamento que, para ser verdadeiro, esse relacionamento tem que ser realizado por Deus. Por isso a Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe o homem. É interessante que muitas pessoas querem, eu diria, num relacionamento, um acompanhante. E não, de fato, uma companhia. Uma companhia é ser um companheiro. E um companheiro é muito diferente de um acompanhante. Um acompanhante está junto, mas não comunga das mesmas coisas. Um companheiro, a palavra companheiro vem de compartilhar pães. É um relacionamento. É quando compartilhamos a mesma manutenção de vida, pão, juntos. Mas a união entre um homem e uma mulher é muito mais do que isto. Porque não é estar simplesmente juntos ou ao lado. É serem um só. E serão os dois uma só carne. De modo que num casamento, Deus não junta, Deus unifica. E isto é um milagre. É um milagre. De modo que não estaríamos errados em dizer, se estamos casados, é por um milagre. É por um milagre que estamos casados. E não estou falando de maneira jocosa ou pejorativa. Eu estou dizendo que é sempre um milagre. É um milagre. E o grande desafio desse relacionamento, como é o grande desafio nosso, em qualquer relacionamento,
E, acima de tudo, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a videira, não é estar na videira ou com a videira, é permanecer unido a ela. Esse é o nosso desafio. A Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. E eu sempre digo, baseado nesse texto, que o grande desafio do amor não é amar, é amar até o fim. Esse é o desafio do amor. Esse é o desafio de qualquer nível de relacionamento, de amizade, de companheirismo, de casamento. Qualquer nível de relacionamento é esse, é permanecer até o fim. Isto é que nós devemos buscar. Devemos compreender que não podemos viver a aparência, mas que temos que viver a essência. Não aparentemente ligados a Ele. Sabe por que Deus corta o ramo? Para impedir que aquela improdutividade venha se estender, ou o espírito de uma secura, que muitas vezes acontece na igreja. Como eu disse, você não seca da noite para o dia. É um processo. É um processo lento. E que uma das coisas que você queira saber sobre cortar e podar é que quando se poda o ramo sente. E sente por uma coisa, porque está vivo. Mas quando se corta o ramo seco, ele não sente. E não sente por um motivo, porque está morto. Existe uma insensibilidade. Você pode chegar literalmente a um morto e cortá-lo, e ele nem sangra. É uma das características que se sabe em medicina legal, se uma pessoa foi cortada depois da morte ou antes de morrer. É porque depois da morte, passando um certo período, você pode cortar e não se sangra mais. Não se sangra por quê? Porque está morto. Mas se está vivo, sangra. E se nós sangramos, glorifique a Deus, porque você está vivo. Você está vivo. Se nós sentimos, se nós temos sensibilidade, pode nos custar, não é fácil ser podado, mas sem ser podado, eu não frutificarei. Eu preciso ser podado. Eu volto à videira verdadeira, a essa palavra que diz aquele que não decepciona. Porque aquela figueira que recém eu citei, aquela era uma figueira mentirosa. Ela tinha a aparência de que tinha fruto, porque estava cheia de folhas, mas ela não tinha fruto. E se existe uma coisa que me parece que irrita a Jesus Cristo, é aparentar algo e não ser o que aparenta. Isso se chama hipocrisia. Hipocrisia é aparentar o que de fato não é. É simplesmente uma aparência.
E o Senhor se irritou, mas o texto nos diz, não tinha fruto, mas não era tempo de fruto. Me parece um pouco injusto secar uma figueira que não tem fruto no tempo que não se dá fruto. Por que Jesus fez isso? Quando nós estivemos, por uma ocasião, em Israel, o guia falou algo quando nós vimos a figueira e o início do frutificar da figueira, que dá num tempo meio raro, que não é o tempo que os outros frutos dão. Então, nós olhamos ali aquela figueira e uma coisa, que isso foi falado fora do grupo, eu vi a figueira e nós fomos conversar e ele me explicou uma coisa, que lá em Israel, aquele tipo de figueira que existe por lá, dá primeiro o fruto e depois a folha. Eu falei, é mesmo? Você acabou de me dar uma resposta. Isso quer dizer que o fruto, naquele caso, precede a folha. Logo, uma figueira que tenha folhas deveria ter fruto. Esse é o problema. Mas um fruto que não é tempo de fruto. Também em Israel se produz um fruto, e não só em Israel, que é o fruto temporão. O fruto fora de época. E sabe que o fruto temporão tem uma característica, ele normalmente é maior e mais doce que o fruto comum. E a Bíblia diz que nós devemos dar fruto em tempo e fora de tempo. Eu não fui chamado a frutificar apenas quando tudo concorre para que eu frutifique. Eu fui chamado para frutificar quando as coisas não concorrem para que eu possa frutificar, fora do tempo de frutificar. Por isso tinha que ser naquela hora. Na hora, fora da hora. Por quê? Que você produza quando tudo está a teu favor é uma coisa. Mas nós devemos ser produtivos quando tudo é contra nós. Isso é o que se fala, e agora eu termino, com Isaac. Diz, e houve seca. E Isaac semeou a terra. E colheu a 100 por 1. Ora, Isaac semeou a terra no momento que ninguém semeia a terra. No momento de seca. E a Bíblia diz, e colheu a 100 por 1, porque Deus o abençoou. Ele não colheu a 100 por 1 porque a terra era boa. Ele não colheu a 100 por 1 porque a semente era boa. Ele não colheu a 100 por 1 porque havia água. Ao contrário, não havia. Ele colheu a 100 por 1 porque Deus o abençoou. E nós também vamos colher a 100 por 1. Porque o que faz a diferença não é a terra, nem é a semente, nem as condições. O que faz a diferença é que Deus nos abençoa. É a bênção de Deus.
Ele é a videira verdadeira. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos nos consagrar aqui ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus nos abençoe, ó Pai. Que nós tenhamos discernimento do corpo. E que nós possamos estar unidos ao corpo. E que nós possamos estar unidos uns aos outros. Que nós guardemos a unidade em Cristo Jesus. Nele somos um. No nome de Jesus. Amém.